seja bem-vinda à aula de adjetivos. Nessa primeira aula, a gente vai aprender, então, como identificar um adjetivo i. Então, ó, a última letra da palavra, ela terá terminação i e não fará parte da leitura do kanji. Ela vai ficar de fora. Vamos ver, então, alguns exemplos aqui abaixo? Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra oki. Então, o i em hiragana, ó, ele está fora da leitura do kanji. Esse kanji, né, a leitura dele é só o O. E aí, no final, né, fica o I de fora. No caso do chisai, mesma coisa também, ó. O I não faz parte, né, da leitura do kanji e ele fica, ó, para fora. Aqui também, takai, mesma coisa, ó. O I também do hiragana fica de fora. E o oishi também. Então, sempre vai ter final I do hiragana mesmo. Não letras com som de I, né, igual a gente aprendeu nos verbos, mas só o hiragana I mesmo. Quanto à conjugação dos adjetivos i, no formal, então são essas aqui, ó. Chisai desu. Chisaku arimasen. Ou, o mais comum é esse aqui, ó. Chisaku nai desu. Vou contornar aqui. Esse é o mais comum, né, usado no dia a dia. No passado, chisakatta desu. E no passado negativo, chisaku arimasen deshita. Ou, o mais comum também, chisaku nakatta desu. Já no informal, é só tirar o des, né, e o arimasen, então fica chisai, chisakunai, chisakatta, chisakunakatta. Agora vamos ver, então, sobre o adjetivo na. Então, no caso do adjetivo na, é diferente, né, do adjetivo i, ele não vai ter terminação i, e mesmo que termine com i, porque tem uma exceção ou outra, né, ele vai fazer parte da leitura do kanji. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos ó, abaixo. Por exemplo, esse, ó, you may. Então, ó, ele tem, né, finalização i. Opa, tem finalização i, porém, tá dentro do kanji aqui, ó. Então, o i em hiragana não tá aqui fora, ó. Então, essa é a diferença, né? Opa, saiu um na aqui. É porque é adjetivo na, né? Mas esse na a gente não vai usar por enquanto. Então, no caso, o kire, mesma coisa, ó. Tem o i aqui fora, porém, né, ele faz parte da leitura do kanji. Tá aqui dentro, né, desse kanji aqui, o i. Aí tem também, ó, tokui, mesma coisa, termina em i, mas porém tá aqui dentro da leitura do kanji. Teinei, kirai. O kirai é uma exceção, então vou até marcar aqui, ó, com um asterisco. É exceção, kirai. Ele é o único que o i em hiragana, ele fica de fora do kanji, porém ele não é adjetivo i. Ele faz parte, né, do adjetivo na. Então, esse aqui é a única exceção que você vai ver. E por último, né, nós temos o ousei, que também, né, ó, tem o i no final, porém faz parte da leitura do kanji. Bom, agora então continuando sobre a conjugação do adjetivo na. Aqui tem alguns exemplos, né, primeiro dos adjetivos na. Já nesse caso aqui, ó, são adjetivos que não tem o i fazendo parte do kanji. Sempre, né, outra letrinha. Genki, benri, shizuka, nigiyaka. Esses também são todos, né, adjetivos na. Agora sim, né, a parte da conjugação. Então, no formal, vai ficar genki desu, genki ji arimasen, ou genki janai desu. Esse aqui é o mais comum, né, que você vai ver. O genki janai desu. Genki deshita, genki ji arimasen deshita. Ou, o mais comum também, genki janakatta desu. Então, esse é o formal. No caso do informal, então fica genki, genki janai, genki datta, genki janakatta. Aí, explicando mais, né, sobre a letrinha na que entra aqui no meio, ó, aqui, agora elas apareceram.
Na. Então, esse na, você vai usar ele quando você for ligar, então, um adjetivo com um substantivo. Aí sim, né, vai surgir esse na. Por exemplo, uma pessoa famosa. Então, ó, yumena, aí, né, você liga mais pessoa, hito. Yumena hito, uma pessoa famosa. Uma pessoa bonita, kirena, aí liga, né, com o substantivo, pessoa, hito, kirena hito. Um esporte que você é bom, né, você é habilidoso naquele esporte. Então, você pode falar tokui na sports. Sports. Esporte que você é habilidoso. O TN. TN, por exemplo, uma letra. TN também não é só de polido, né? Pode ser também uma letra que é bem feitinha, bonita, né? Então, TN na de, por exemplo. E o kirai. Por exemplo, uma fruta que você não gosta. Kirai na mais fruta. Kudamono. Né? Kudamono. Kirai na kudamono. E o ozena, mais pessoas também. Uma multidão de pessoas. Ozena hito. Então, só quando for ligar com substantivo mesmo que você vai colocar esse na depois do adjetivo na. Se não, não precisa. Se estiver no final de frase, né? Por exemplo, kirei desu, né? Yume desu. Junto, logo em seguida vem o des, não um substantivo, então você não precisa colocar o na.